dono. Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos falar mais da palavra do Senhor. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 7, a promessa de Deus a Davi. O rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Aleluia, Jesus. Você crê nisso aqui, igreja? Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, tendo o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Fala para essa pessoa que lá, fala assim: o seu descanso vem do Senhor. É mistério isso aqui. O descanso de Davi vem de quem? Do Senhor. A tranquilidade de Davi vem de quem? A paz de Davi vem de quem? Mas muitas das vezes a gente colocamos outras coisas para dizer que a nossa paz vem disso ou daquilo. Ah, pastor, se eu tivesse um trabalho bom, eu estaria melhor. Se eu tivesse um carro, eu estaria tranquilo. Ah, pastor, se eu não tivesse com essa enfermidade, com esse problema, eu estaria melhor, estaria bem. Ah, pastor, para me mudar minha vida de vez, era se eu tivesse isso. Mas o que nós entendemos na palavra, que a tranquilidade de Davi não vem de nada disso, vem do Senhor. E ele fala: Senhor, tira tudo de mim, menos o teu espírito. Só que essa pessoa que fala assim: Senhor, tira tudo de mim, menos o teu espírito, é uma pessoa que errou, é uma pessoa que falhou, é uma pessoa que tem defeitos. Em outras palavras, Deus não impediu ele de tomar nenhuma atitude, só que as atitudes trouxeram consequências. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para nós aqui hoje que nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. Porque quando Jesus fala isso, é a mais pura verdade. Porque o inimigo vai sempre nos induzir a errar. O objetivo do inimigo é fazer nós errar. E quando é que nós erramos? Quando nós aplicamos em outra coisa aquilo que nós devemos aplicar em Deus. Quando nós confiamos em algo que deveria confiar em Deus. Quando nós esperamos de alguém aquilo que nós devemos esperar de Deus. Versículo próximo. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã: vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ao que Natã respondeu ao rei: vai e faz o que teu coração manda, porque Yahvé é contigo. Contudo, nesta mesma noite, a palavra de Yahvé veio a Natã nesses termos: vai dizer ao meu servo Davi: assim diz Yahvé, o Senhor: construirás tu uma casa em que eu venha habitar? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje. Mas andei em acampamentos peregrinos, debaixo de uma tenda simples e um abrigo, durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel. Porventura disse um só do juiz de Israel, que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel, porque não edificaste para mim uma casa de cedro? Eis que dirás a meu servo Davi: assim fala o Senhor dos exércitos: fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreava ovelha, para ser chefe sobre o meu povo Israel. Pode dar glória a Deus. Pode sim, pode. Igreja, Davi, ele sente algo. Davi, ele deseja algo. Davi, ele quer algo. Davi examina uma situação que ninguém nunca examinou. Ele viu uma questão que ninguém nunca viu. Ele imaginou uma situação que ninguém nunca havia imaginado. Só que aquela situação que ele imaginou, que ele desejou, ela trouxe uma resposta de Deus. Por isso que quando eu e você estamos no nosso sofá, na nossa cama, deitado, quando nós estamos em casa, e às vezes nós sentimos algo de Deus, nós sentimos algo, meu irmão, nós temos que vigiar, sabe por quê? Porque o Senhor conhece até os nossos sentimentos. O Senhor sabe de tudo que nós quer. E Davi,
ele sente desejo de fazer algo melhor para Deus. Davi imagina fazendo algo melhor para Deus. Davi se vê fazendo algo bom para Deus. E o que Davi vê? Davi vê que ele está morando numa bela casa, mas a arca de Deus, aonde habitava a presença de Deus, estava em uma tenda simples. Fala para essa pessoa do lado, fala assim, ele viu que a arca estava numa tenda simples. Fala para a pessoa, se for o caso, levante, vai até alguém e fala assim, ó, ele viu que a arca estava numa tenda simples. Ele viu que a arca estava numa barraca. Ele viu que a arca estava debaixo de uma latada, mas ele habitava em uma casa boa. Ele viu que a arca habitava em um lugar simples, inferior ao que ele habitava. E o que ele entendeu? Eu sou melhor do que Deus? Meu Deus. Eu sou melhor do que Deus? Eu mereço mais do que Deus? Só que de imediato vem a resposta de Deus. Deus fala, eu nunca habitei, Davi, em tenda feita por mãos humanas. Davi, eu nunca habitei, eu nunca mandei nenhum dos meus profetas, juízes, pastores que pastoreavam meu povo fazer algo do tipo assim, Davi. Igreja, olha o que está escrito, aleluia, no capítulo 7, versículo 7. Durante todo o tempo que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel, que tinha instituído como pastores do meu povo Israel, porque não edifica para mim uma casa de cedro? Por acaso eu me importei com isso? Por acaso eu queria isso? Por acaso eu senti necessidade disso, Davi? Meu Deus do céu, que coisa forte. Que coisa forte, irmão. A imaginação, o desejo de Davi está indo além do pensamento do todo soberano. Por acaso eu desejei isso? Por acaso eu pedi isso? Por acaso eu quis isso, Davi? Meu amado, por isso que quando nós falamos de adoração, adoração é muito mais do que nós achamos que é uma adoração. Nós sabemos o que é uma mulher pecadora entrar dentro de uma casa onde só está ali, vamos se dizer, pessoas do alto escalão, pessoas importantes, pessoas separadas, pessoas escolhidas. Quando eu digo alto escalão, seriam os discípulos, seriam pessoas próximas de Jesus, pessoas separadas. Mas aquela mulher, não importa quem está ali, aquela mulher entra ali e se ajoelha e joga um perfume caríssimo nos pés de Jesus, começa a chorar e começa a enxugar com seus cabelos, ao ponto de Judas orar e falar assim, ó, esse perfume poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres. Tem pessoas para questionar o que você quer fazer para Deus. Mas o que ela fez? Jesus falou, Pedro, quando eu entrei na tua casa, Simão, quando eu entrei na tua casa, tu não me deu nem água para lavar os pés, que é um costume comum. Mas o que essa mulher fez vai ficar marcado em todo lugar, que aonde for pregado o evangelho, vai ser falado o que ela fez. Ei, você lembra daquela outra mulher também que veio por trás? Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus, chegou um momento que Jesus falou. Jesus chegou e não importava o que ela estava falando. Os discípulos falaram para ela, para de clamar, porque ele não está te ouvindo, ele não está se importando. E aquela mulher fala assim, aquela mulher pega e se prostra e começa a clamar e fala assim, Senhor, tem misericórdia, a minha filha está com problema. Jesus falou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher falou, não é bom. Aí Jesus falou, não é bom tomar a comida da mesa e dar aos cachorrinhos. Só que ela falou, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Senhor, eu careço da tua misericórdia. Eu careço da tua misericórdia. A adoração chamou a atenção. A adoração alcançou o objetivo. A adoração entrou em lugar que muitas pessoas não conseguiam entrar. Só que é uma adoração espontânea, é uma adoração que vem de dentro, é uma adoração sem preparamento, porque muitas das vezes a gente quer adorar, mas a gente quer formar uma adoração, e essa adoração muitas das vezes não tem muito sentido. Ah, como é que vai ser a adoração? Vamos fazer assim, vamos fazer aquilo? Não, aquela mulher, ela deu o seu melhor, aquela mulher deu o que ela tinha para dar, ela fez o que ela tinha condição de fazer, e é isso que chama a atenção de Deus. Muitas das vezes a gente faz algo que as pessoas nos mandam fazer, algo que nós somos ensinados a fazer. Mas aquela mulher, ninguém ensinou ela a fazer aquilo. Ela não teve a orientação de um sacerdote, de um sumo sacerdote, de um profeta, de um escriba. Ela não teve a orientação de ninguém para fazer aquilo. Ela sentiu de fazer aquilo. Só que para muitos o que ela fez foi motivo de crítica, mas para o Senhor foi motivo de aceitação, foi motivo de adoração, foi motivo de glória. Sabe o que acontece?
É você sentindo vontade de louvar o Senhor e fica com vergonha. É você sentindo vontade de fazer algo para Deus e se sente capaz de fazer. É você se sentindo no desejo de tomar um posicionamento e às vezes fica acanhado, fica restringindo, fica barrando aquilo que Deus colocou dentro de você para fazer. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Aquela mulher, ela não pensou duas vezes. O que ela sentiu de fazer, ela fez. O que ela quis fazer, ela fez. Ela foi. Imagina se ela chegasse e fosse pedir opinião para alguém. Imagina a Leidiane, se ela fosse chamar as amigas mais próximas, porque eu acredito que ela havia amizade. Ela fosse falar: eu tenho um perfume muito caro aqui, eu estou pensando de fazer isso com Jesus. Eu estou pensando de fazer isso com Jesus. Eu estou pensando de fazer isso para Jesus. Qual que seria a resposta que ela ia obter dos amigos? Hã? Fala aqui. Fala. Segura, fala. Se ela tivesse pedido permissão para os apóstolos. Se ela fosse perguntar, se ela fosse pedir opinião do que ela ia fazer. É mulher, né? Mulher para chegar perto do pastor, do mestre, né? Não tinha... De qualquer pessoa, até da amiga, do amigo. Então, para ela chegar perto, né? O certo seria ela pedir uma permissão, né? Para chegar perto. E ela não pediu. Ela foi lá e fez. Se ela tivesse pedido permissão, talvez para Judas. Meu Deus do céu, Judas já ia falar: traga aqui. Tá aqui para mim que eu resolvo. Fala aqui, profeta, fala aqui. Opina aqui nessa mensagem, opina aqui nessa situação. Opina também. Aleluia, Jesus. Se ela pede para ir até Jesus, ela ia ser barrada, né, pelos discípulos, né? E se fosse Judas que estivesse na porta, por Judas, então, ia ser roubada. Quem está entendendo? Que às vezes o que você quer fazer, meu amado, você não fica esperando um apontamento, opinião ou aprovação de alguém. O que Deus colocou no seu coração e você vê que é o louvável, você vê que é bom, você vê que é certo, faça, porque o Senhor vai ser glorificado, o Senhor vai se agradar de ti e o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar, sabe por quê? Porque você está fazendo algo espontâneo, algo que vem natural, algo bom. Agora, quando você fica esperando a aprovação das pessoas para fazer algo para Deus, imagina se você for pedir a aprovação de alguém para evangelizar. Eu estou querendo evangelizar na rua, o que você acha? Eu estou pensando de fazer uma mensagem na internet, o que você diz? Tudo que você for. Imagina se você falar para alguém que você quer fazer algo para Deus. Imagina se você for falar: eu quero fazer uma festa na minha casa para o Senhor, eu quero fazer um culto de ação de graça na minha casa. Imagina que as pessoas vão comentar, imagina que as pessoas vão falar. Nem sempre as pessoas vão estar do seu lado para fazer aquilo que é a vontade ao Senhor, aquilo que é da vontade do Senhor. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No versículo 8: eis que dirá o meu servo Davi: assim fala o Senhor dos exércitos, fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreava as ovelhas, serei chefe do meu povo Israel. Agora pois assim diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu que te tomei das malhadas. Essa tradução é até melhor para expressar. Eu te tomei das malhadas, de trás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. O que está elevando Davi, o que está levantando Davi, o que está colocando Davi numa posição, está falando aqui, ei, igreja, levante as suas mãos direitas para o Senhor e fala: Senhor, o Senhor é o único que tem poder para me levantar, para me abençoar. O Senhor é o único que tem poder para mudar a minha história. Assim como o Senhor tirou Davi de trás das malhadas, assim como o Senhor levantou Davi, o Senhor tem poder para levantar quem o Senhor quer levantar. Entenda isso, receba isso, aceite isso. Como diz um ditado, que é melhor. Enquanto eu estou achando que é que é minhas condições, que é minhas preparações, que é minha condição, que é minhas capacitações, que é aquilo que eu tenho que vai me levantar, o Senhor está dizendo para Davi: foi eu. Em outras palavras, se não fosse eu, Davi, você estava lá ainda. Se não fosse eu, você estaria lá ainda. O que o Senhor está falando para mim e para você aqui, meu amado, que o que você tem, o que você deseja, a sua visão, a visão que você tem, é eu que tenho o poder para realizar. Mas por que Deus levantou Davi? Aí o texto por si fala. Por que Deus escolheu Davi? O texto por si está falando. Alguém que está preocupado com quem? Consigo ou com Deus? Com Deus. Alguém que está se importando com ele ou com as coisas de Deus? Outra pessoa no lugar de Davi
com Netflix, com a internet boa, assistindo série, acomodado no sofá, naquela televisão boa para assistir o final da Copa hoje, ia falar, não quero saber de mais nada. Ia simplesmente relaxar e falar, eu estou ótimo demais, o que eu quero? O Senhor já me deu descanso, não tem nenhum inimigo para me lutar, não tem nenhum problema para me preocupar. Eu estou cheio aqui de tudo que me... Olha quantas coisas boas. Eu vou me preocupar com o quê? Tem pessoas que quando chegam perto, nem num ponto desse, mas perto de um ponto desse, a última coisa é que ela vai se preocupar com as coisas de Deus. Muitas das vezes, nem no culto ela mais fala, não vou no culto hoje não. Por quê? Hoje eu não estou afim. Mas quando estava com problema, não faltava um dia. O Senhor sabe quem nós somos. Antes de nós obter aquilo que Ele tem para nós, o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor nos conhece. Tem um ditado que diz, você quer saber quem é a pessoa? Dá poder para ela. Dá poder para ela que você vai saber quem ela é. E às vezes, meu amado, às vezes a pessoa fala, por que eu não consegui ser isso? Por que eu não consegui ser aquilo? Porque Deus sabe quem é você. Deus sabe o que vai acontecer. Pastor, mas por que eu não consegui ainda aquele carro meu? Porque Deus sabe o que você vai fazer com esse carro. Deus sabe onde você estaria. Pastor, por que ainda não tenho aquele salário que eu tanto quero? Porque Deus sabe o que você vai fazer com esse salário. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe se a glória que você vai obter vai ser para Ele, ou vai ser você batendo no peito e dizendo, eu consegui, eu alcancei. Teve um rei que se sentiu tão poderoso que Deus fez ele comer capim. Deus fez ele comer capim para mostrar para ele que quem manda é Deus, quem eleva é Deus. Jesus uma vez teve que falar, se não me engano, para Herodes. Jesus falou, nenhum poder vem a não ser de Deus. Em outras palavras, tudo que você tem foi Deus que te deu. Com Pilatos, né? Para Pilatos. Nenhum poder, tudo é eu que dou, é eu que te concedo, é eu que dou esse poder. Nenhum poder tu teria se não fosse dado de cima, se do céu não lhe fosse dado. E às vezes eu e você fica desesperado, por que eu não tenho aquilo, por que eu não tenho isso, por que eu não tenho aquilo? Porque Deus sabe o que vai acontecer se nós tiver isso. Tem muita gente que fala assim, mas como eu queria um sítio, uma chácara, para mim poder estar em paz, tranquilo. E a glória de Deus, aonde vai estar? E a glória de Deus? Será que nesse sítio vai ter alguém lá que pode fazer um culto? Será que nesse sítio vai estar aberto para poder louvar o Senhor? Continuando, igreja. Aleluia, Jesus. No versículo 10. Não, versículo 9. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Você crê nisso? Eu fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Fala para essa pessoa lá, fala assim, somente Deus pode levantar, somente Deus pode honrar. Pastor, mas eu quero ter a faculdade. Quantas pessoas têm faculdade? Pastor, mas eu quero, sabe, pastor, eu queria ter um casamento, aí eu estaria melhor. E quando as pessoas estão casadas e nada mudou. Pastor, eu quero ter filho. Tendo filho a minha vida vai melhorar. Quantas pessoas têm filho e anda reclamando? Pastor, eu quero um trabalho que ganha bem. Tem pessoas que ganham bem, mas o que faz com o seu dinheiro? Não sabe administrar. Coloca no saquetel furado. Pastor, eu queria... é porque o lugar que eu estou morando não é bom. Aí a pessoa vai e muda de casa. Mudou de casa, melhorou? Não. Pastor, eu não estou bem casado, eu vou me separar. Separou, ficou melhor? Não. Porque ela acha que quem pode dar algo para ela é as suas condições, é a sua capacitação. Enquanto nessa palavra Deus está dizendo para Davi, Davi, eu que te tirei, eu que te tomei, eu que te fiz. Eu que te levantei, eu que te escolhi, eu que te honrei, eu que te dei, eu que te concedi isso. Eu concedi isso a você.
Quando isso é entre nós, e nós entendemos que é Deus que pode nos honrar, aí a gente tem paz. Aí a gente não precisa mais acordar afobado, acordar desesperado. Aí a gente não fica mais que nem aquele bando de louco passando por cima do outro. Chega numa entrevista querendo passar a perna em alguém para tomar posição de alguém, achando que é assim que ela vai vencer na vida. Tem uma palavra no livro de Provérbios que aquele que ajunta riqueza não corretamente não ficará sem cartilha. O Senhor quer que nós alcancemos as bênçãos, mas através dele. Como ele falou em João 15, sem mim nada vós podeis fazer. Sem mim nada vocês podem fazer. Sem mim. Sem mim vocês não podem nada. Sem mim vocês não alcançam nada. Jesus fala assim: eis que eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, mas eu te dou a minha paz. Porque a paz que ele dá, ninguém tira. Mas a paz que o mundo dá, essa paz é passageira, essa paz é momentânea. Essa paz é momentânea. Você fala: eu estou seguro aqui, sabe por quê? Porque eu conheço o policial, porque eu sou amigo disso, eu sou amigo daquilo. Isso vai te dar garantia de segurança? Eu estou seguro porque na minha casa tem cerca elétrica, tem um pitbull. É isso que vai te dar segurança? Tem uns que falam assim: eu estou na favela, eu conheço os manos. Isso vai te dar segurança? Só Deus. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha aqueles que querem edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Quando Deus fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. Mas muitas nações, o Deus é outra coisa. Muitas nações, o Deus é outra coisa, mas menos o Senhor. O Senhor quer fazer o povo dele feliz. O Senhor quer abençoar o povo dele. Mas será se o povo dele quer ser abençoado por ele? Quando Deus vai mudar a vida do povo na época de Samuel, o que Deus fala para Samuel? Deus fala para o povo tirar todas as imundícias, tirar todas as coisas. Tudo aquilo que você deposita a sua confiança, tudo aquilo que para você é o que te traz sorte. Uns começam a colocar um cordão achando que é o cordão que vai dar sorte. Uns começam a fazer alguns rituais achando que é aquele ritual que vai mudar a sua vida. Um começa a fazer outro, fazer isso, fazer aquilo, e nada resolve. Enquanto não entender que é Deus, vai ficar dando murro em ponta de faca. Aleluia, Jesus. A Bíblia. Ter a Bíblia como base, como pilar, como alicerce, são para poucos. São para poucos. Quando eu preciso de ajuda, a última coisa que eu penso é a Bíblia. Quando eu preciso de um conselho, a última coisa que eu vou olhar é a Bíblia. Aí eu começo a entender que aonde está a minha fé. Aonde está a minha fé? Muitos falam: eu estou com problema, eu vou beber. O seu Deus é a bebida. Eu estou com problema, eu vou fumar um baseado. O seu Deus é o baseado. Eu estou com problema, eu vou sair aí. O seu problema o seu Deus é esse sair aí. Mas quando você tem problema e coloca o teu joelho no chão e coloca a sua confiança no Senhor, aí o Senhor te levanta. Já estou terminando já, versículo 11, né? No versículo 10. E prepararei um lugar para o meu povo Israel, e estabelecerei lá para que desfrute do seu próprio lar, e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem oprimindo como fazia no início. Vem correndo desde o tempo em que nomeei juízo sobre meu povo Israel. Também subjuguei todos os seus adversários. Saiba, pois também que eu, Yahvé, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando tua vida chegar ao fim na terra e vires descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo. Eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra do meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Mesmo no tempo em que estiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei e açoitarei para contigo dos humanos. Aplicarei por intermédio de homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, quem tirei do seu caminho. E a tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre. E na minha presença, o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa profecia,
com todo o esplendor da sua revelação. Diga glória a Deus. As traduções um pouco diferentes, mas o mesmo significado, mesmo objetivo. Volto aí no versículo 15. Aleluia, Jesus. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Igreja, nós entendemos nessa expressão o quê? Que nós estamos vendo aqui uma ação totalmente de Deus. Davi tinha um problema com o rei Saul, porque Saul tinha consultado os demônios, Saul tinha feito várias coisas erradas, Saul se colocou no lugar de Samuel, Saul já se colocou no lugar de Deus, Saul começou a se exaltar, achando que podia tudo, achando que as coisas tinham que ser do jeito dele, e saiu da direção de Deus. E quando nós saímos da direção de Deus, a gente pagamos o preço. Só que mesmo Saul saindo da direção de Deus, Deus que tinha que tirar Saul do caminho de Davi. Como assim, pastor Jeová? Em outras palavras, quem vai resolver a situação que você está se sentindo incomodada com ela, não é você, é Deus. Quantas são as pessoas que te incomodam? Quantas são pastor, aquela situação, pastor, já não aguento mais. Aquele vizinho, pastor, aquela situação que está em volta, aquela situação no meu casamento, aquela situação em casa, pastor, aquela situação que está acontecendo no meu trabalho. Deus vai resolver ela para você. Deus vai resolver ela para você. Ah, pastor, então eu vou ficar esperando em Deus. Faça que nem Davi, espere em Deus. Quando Davi fala, esperei confiantemente, lá no Salmos 40, ele fala, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu, quando eu clamei por socorro. É mais ou menos isso aqui, ó. Ele dizendo, eu já passei por situações que Deus me deu a vitória, e hoje eu ensino para vocês. Às vezes chegam situações na minha, na tua vida, que a gente fala assim, como é que eu vou alcançar a vitória dessa situação? Como é que eu vou vencer essa situação? Os médicos falam que não tem jeito, a situação, ela parece que não tem jeito, mas aí vem a palavra que é do Senhor dizendo para você, tudo é possível aquele que crê. O que eu não posso, o que você não pode, Deus pode. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como tirei de Saul. Receba essa bênção do Senhor sobre a tua vida. A bênção do Senhor nunca vai se afastar de você, meu irmão e minha irmã. Aonde você for, a bênção do Senhor vai estar sobre a tua vida. Tudo provém do Senhor. A bênção provém do Senhor. Abra Isaías capítulo 59 para nós finalizar. Isaías 59. Oh, chamado luz, um beijo. Aleluia, Senhor. Senhor, formoso és, tua graça eu quero ter, pois quando está neste lugar, tua graça invade. Igreja, olha o que está escrito aqui. Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida, para que não possa salvar. Para que não possa o que a igreja? Salvar. Nem agravado o seu ouvido, para que não pode ouvir. O texto fala por si mesmo, um afirmativo, dizendo que Deus está, vamos dizer, disponível. Deus está, sabe, pronto. Deus está ali preparado para mudar a sua história. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está estendida sobre nós. A Bíblia diz assim, que Deus tomou o povo dele com mão poderosa e tirou do Egito com mão forte. Quando eu me conforto, por isso que a fé ela é interessante. A fé é interessante por isso. Por isso que Davi ele fala assim, eu não temerei ainda que um exército se levantar contra mim, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ele tem isso, que ele tem essa consciência que a mão de Deus não está encolhida. Ele tem essa consciência que Deus está disponível. Quando eu aceito essa questão na minha vida, aí eu ando, ó,
de cabeça erguida. Aí eu ando em paz. Aí, por isso que ele fala que quando eu me deito, logo eu pego no sono. Porque o Senhor me faz descansar. Em outras palavras, ele fala que não se espanta com notícia ruim. E quantas são as pessoas que quando vê o noticiário, tá vindo aí não sei o que, a pessoa já fica, meu Deus. A pessoa já fica em trauma, a pessoa já fica traumatizada já. Quantas são as pessoas que, meu amado, quando o Senhor está conosco, meu amado, nós vemos esse povo aqui que teve que sair do Egito, um povo que teve que atravessar o mar, um povo que tinha inimigo físico para batalhar, mulheres que não sabiam qual era o fim dos seus filhos por causa de tanta guerra que era na época, e mesmo assim depositavam no Senhor a sua confiança. E eu e você, a gente se preocupa com tanta coisa besteira, se preocupa com tantas coisas que é besteira. Às vezes tem gente que nem dorme, fica a noite toda preocupado, a noite toda desesperado. Mateus, abre lá em versículo 9. O que está escrito aí? Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que não há melhor para o homem do que regozijar, levar a vida regalada. Não tem coisa melhor do que para o homem do que regozijar e viver a vida regalada. Não tem coisa melhor. Também que é dom de Deus. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem do seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus fez durará a eternidade. Nada lhe pode acrescentar, nada tirar. Isso faz Deus para que o homem teme diante dele. O que já foi e que há de ser, já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Diga glória a Deus. Igreja, não tem coisa melhor para o homem do que isso. Mas isso tudo vem de quem? De Deus. Fora isso, é viver correndo atrás do vento. Olha que expressão que a Bíblia nos dá, correr atrás de vento. Amado, não tem coisa melhor do que viver debaixo da vontade e da dependência de Deus. Quando você entende que a sua alegria, que o seu regozijo, que a sua paz vem do Senhor, você consegue descansar. Mas quando você não entende que isso vem do Senhor, você vive se afadigando, você vive oprimido, você vive desesperado, você nunca está satisfeito com nada, você está sempre na contramão da vida, murmurando, reclamando, criticando e afadigado, oprimido. Você nunca tem paz. É comendo arroz, feijão com carne e reclamando. É vestido e reclamando. É andando e reclamando. É debaixo de um teto e reclamando. Você nunca está feliz com nada. Nunca está satisfeito com nada. Mas quando você entende que tudo isso vem da mão de Deus, aí você tem uma vida em paz e em segurança. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Eclesiástico, achei. Eclesiástico 2, versículo 25. 2, versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Deus dá o que para o homem que agrada a ele? Você lembra de Salomão? Salomão falou: Senhor, eu não passo de uma criança, eu quero sabedoria para conduzir o seu povo. Deus deu sabedoria para Salomão, porque Deus viu aonde Salomão queria aplicar a sabedoria que Deus ia dar para ele. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Porque eu vou falar, você viver uma vida sem prazer é mesmo quando você viver a vida toda mastigando fumo, mastigando coisa amarga. A pessoa não tem mais prazer para nada. A pessoa só vive uma vida de desprazer, uma vida sem alegria, uma vida sem paz, uma vida de velório. Tem pessoa que vive numa caverna sozinho e fala: tá tudo bem, eu sou feliz. A pessoa, você dá bom dia para ela, fala: bom dia para você, para mim tá ruim. A alma dela está destruída.
Aí o texto diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amonteie, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás de quê? Mais uma vez. Além que isso é bom, além que isso é prazeroso, ainda que isso é glorioso, mas ainda assim é vaidade. Porque tem coisa melhor. Tem coisa melhor do que isso. Tem a salvação, tem a vida eterna. O Senhor, Ele fala para mim, fala para você: a minha mão não está encolhida, a minha mão está entendida, o meu ouvido não está agravado. O Senhor começa a falar: eu levanto, eu te tirei de trás da malhada, eu fiz o teu nome grande, com só os grandes está na terra. Deus coloca pessoas, Deus nos dá sempre respaldo, nos dá sempre exemplo, como Isaías. Senhor, a quem Deus pergunta: a quem enviarei? Isaías fala: envia eu. E Deus fala: então vai. Deus só quer alguém que se disponibiliza para Ele, alguém que está disposto a fazer o nome dele ser glorificado. Por isso que eu não aceito a derrota, por isso que eu não aceito a prostração, por isso que eu não aceito abaixar a cabeça, porque o meu Deus está em cima. E eu sei que a dor, o choro, o sofrimento é questão de tempo. É questão de tempo. Você pode ver todos que tiveram uma fé sadia, como por exemplo até Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais vaca nos currais para tirar leite, ainda assim eu louvarei. Sabe o que ele está dizendo? Ainda assim eu vou confiar, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Quando veio o domínio da Babilônia, na época de Jeremias, Deus falou para Jeremias: Jeremias, você vai comprar um campo. Sabe por quê? Porque os terrenos agora vão ficar tudo barato, todo mundo vai querer vender. Você compra um campo e deixa registrado em papel, porque depois eu vou trazer de volta você para esse lugar. Deus está sempre na contramão da situação. Quando as pessoas olham para você e falam assim: ei, acabou para você, não tem mais jeito para você, cadê seu ministério, cadê o propósito de Deus na tua vida? E Deus está falando assim: eu estou trabalhando, eu estou formando, e no momento certo eu vou te levantar. Eu vejo um Deus que trabalha na contramão sempre. Um Deus que, para levantar um governador, a pessoa tem que ser humilhada, rejeitada, injustiçada e presa. Um Deus que, para levantar uma autoridade, essa autoridade ela vai para a cova de leões. Um Deus que, para fazer um povo alcançar uma bênção, faz esse povo primeiro passar por um deserto. E muitas das vezes o que o mundo ensina para mim e para você? Que se as coisas começam bem, vai terminar bem. Ah, mas tem que ver como é que começou. Ah, mas ele está assim porque olha como é que foi o princípio dele. Olha a história dele. Ele está cheio de trauma. Olha aí, ele não teve uma família alicerçada. O pai dele, cadê? Ele não teve uma criação de pai. Esse é o problema dele. Aí começa sempre a arrumar algum argumento para poder definir o seu sofrimento e fazer você se acomodar naquilo e falar: agora eu entendi porque que eu não consigo. Então se eu não consigo, eu vou me estacionar. Eu não consigo, eu já tenho um porquê. Quando alguém perguntar por que eu não consegui, eu vou falar que era por causa disso, por causa daquilo. Porque essa é a definição do meu fracasso. Pelo contrário, esse é o motivo de Deus ser glorificado na tua vida. Quem está entendendo? Ah, pastor, mas eu tive tempo para isso e não consegui aproveitar meu tempo. O tempo era seu, porque o tempo de Deus não acabou na tua vida. Ei, olha a diferença de Sara para Abraão. Deus entra na casa de Abraão e fala: daqui um ano Sara vai estar amamentando uma criança. Sara riu. Será que eu tenho prazer ainda com o velho? Será que ainda dá para acontecer alguma coisa? Deus falou: Sara, por que riu? Certamente não ri. Certamente tu riu, Sara. Porque tu riste, o nome da criança vai chamar Isaac, quer dizer sorriso. Acaso há alguma coisa impossível para Deus, Sara? Alguma coisa impossível para Deus? Irmãos, eu não aceito essa vida de definição que define a sua vida, de só olhar para você. Tem gente que olha para você, tem gente que olha para você e quer definir a tua vida. Tem gente que quer definir a vida da outra só no olhar e falar assim: essa pessoa aí nunca vai conseguir. Quem já ouviu pessoas falando isso? Ser sincero, olha quantas pessoas. Pessoas olham para você e falam: ah, mas esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Um tempo atrás teve alguém que falou que eu ia viver a vida catando papelão. Sempre vai ter alguém para jogar praga em você, para tentar jogar você para baixo, para tentar barrar a obra de Deus na tua vida, para tentar fazer você desistir. Você lembra dos irmãos de José? Jogaram ele na cova.
Imagina, vendo ele como escravo, falou, isso aí nós nunca mais vamos ver. Nós podemos até falar para o pai que ele foi comido com urso, porque isso aí nós nunca vai ter notícia. Ele vai para outra povo, vai para quê? Ixi, nós não vamos ter mais. Esse aí esquece. Só que eu vou falar uma coisa para você, Deus vai mover. Aleluia! Vai te encontrar no lugar de exaltação, no lugar de honra, porque ai daquele que tentar te abaixar, porque quem te levanta não morreu, não desistiu de você, Ele está contigo. Quem está entendendo a palavra? Peço desculpa de talvez se estender um pouco a palavra, mas é para chegar nesses pontos. Para chegar aqui tudo, para chegar nesse versículo que fala assim, ó, eu vi que tudo isso vem da mão de Deus. Tudo isso vem da mão de quem? Deus. Ei, não vem da mão de Bolsonaro, não vem da mão de Lula, não vem da mão de governo, vem da mão de Deus. Vem da mão do Senhor. Quando você coloca, pastor, eu não, sabe qual é o problema da minha vida? É porque quando eu casei, eu não casei direito, eu não olhei direito. Então vergonha pra cá, fala isso aí. Dá uma risadinha, mas é verdade. Pastor, a pior coisa que eu fiz na vida foi casar com esse... Fala mesmo. E quando Deus olha para você e fala assim, ei, o teu crescimento não está no seu marido, não está no seu filho, está em mim. Davi achou que o reino dele ia fluir porque ele casou com a filha de Saul, Mical. A situação foi tão na contramão que Mical ficou estéril. Mical ficou estéril. Meu Deus, esse Deus é demais, né? Casou com a filha do rei, tá tudo bem, mas não é assim que funciona. Eu vou mostrar para você que a minha segurança é melhor do que qualquer um de sistema. Por isso que eu falo, a última palavra vem do Senhor. Quando o homem faz aquilo que agrada a Deus, ele pode ir para baixo, ele pode ser humilhado, mas Deus vai tirar ele lá de baixo, da humilhação, vai tirar ele da pó, da cinza e vai levantar ele. Deus vai levantar ele no momento certo, na hora certa. Aí, meu amado, você vai cantar, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima. Se prepara. Eles não vão entender, mas como é que a situação ocorreu? Mas calma aí, não tinha ninguém. Mas como foi que isso ocorreu? Você vai falar, porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar. Por mais questão que esteja a situação, o controle ainda está. Fica de pé, igreja. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. E adora, glorifica e exalta. E glorifica e exalta. Diga, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Você vai poder declarar, eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. O que Deus tem para a tua vida, Ele vai se cumprir na tua vida. Deus, Ele vai te honrar, sabe por quê? Porque Ele está vendo o que você quer. Ele está vendo o que você tem. Ele está vendo o que você almeja. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar, Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Se prepara que Ele vai te levantar. Ele vai te levantar nessa terra. O Senhor vai fazer você cantar hino de vitória. O Senhor vai fazer você se alegrar na presença dEle. O Senhor vai fazer você dar a volta por cima. O Senhor vai te honrar nessa terra. Ei, se prepara. Porque até que passar correndo vai ter que ver a sua visão. Marabás. Vai ter que saber que o teu Deus é maior. Vai ter que saber que a promessa é maior. Vai ter que saber que quem te prometeu é fiel para cumprir. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai se alegrar muito. Acabou a tristeza hoje na tua vida. Ei, e quando perguntar para você como é que você conseguiu, você vai falar, eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja,
O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pode glorificar esse Deus que é poderoso. Meu amado. Quando alguém perguntar como você chegou lá, você vai falar, foi meu Deus. Deus vai te dar. Você vai ver, seu sonho vai se tornar realidade. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Essa promessa está vindo. Você sabe por que essa palavra... Sabe por que essa palavra veio? Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes revelar o teu servo, os profetas. Para quando acontecer, você fala assim, eu lembro daquele culto. Eu lembro daquele dia. Eu lembro daquele culto, daquele dia que Deus me falou isso. Quando eu estava passando por isso, quando eu estava enfrentando isso, quando eu estava desacreditado, veio uma palavra de esperança, uma palavra de motivação e se cumpriu. Hoje eu posso declarar